marcas seriam essas que estavam no apóstolo Paulo? A palavra grega para essa palavra, marca, que a gente traduziu em português como marca, é estigmata. Já teve até um filme exatamente com esse nome, Estigmata, em que o sujeito aparece com a marca na mão. Mas ela não é uma marca comum. Ela significa algo, uma marca que signifique algo. Não uma marca sem nenhum sentido, dessa que você esfola o joelho e fica marcado que você esfolou o joelho. Não tem significado algum. Uma marca que signifique alguma coisa. Fazia muito sentido a palavra estigmata. Por quê? Na época em que isso aconteceu, não havia carteira de identidade. Como é que você sabia que uma pessoa era quem ela dizia ser, por exemplo? Você não sabia, não tinha identidade, não tinha foto, não tinha nada. Então era comum as pessoas terem marcas para identificar o seu pertencimento. Então, veja bem, se a pessoa era de um determinado país, ele se vestia de um determinado jeito, ele podia usar um determinado corte de cabelo, ele usava determinados tipos de armas ou determinados tipos de adornos que identificavam aquela pessoa como sendo de determinada cidade, como sendo de determinado país, e até o falar. Hoje mesmo é muito comum você ver uma pessoa chega do Nordeste, começa a falar assim, esse cara é nordestino. Ele tem uma marca. Qual é a marca? O sotaque. Então, aparecem marcas que identificam a pessoa. Marcas que identificam as pessoas. Mas também haviam algumas marcas que não eram muito boas. Os escravos, por exemplo, eles eram marcados. Como um gado marcado a ferro e fogo. Eu não sei quantos já estiveram na roça, já viram os cavalos e os bois, para não serem roubados, que você vai lá, pega um ferro, esquenta e cria uma marca com o símbolo do seu dono. Os escravos eram marcados. No filme, vários filmes aparecem marcas. O mais comum é o Tropa de Elite, né? O sujeito, quando ele é baleado, ele tinha no braço uma marca que ele pertencia a quem? Ao BOPE. Então ele trazia uma marca que dizia, esse cara é do BOPE. Aquele filme antigo, O Gladiador, ele tinha no ombro uma marca que o identificava como da Legião Romana, ele era um general. Ele tinha uma marca e identificava quem ele era, a quem ele pertencia. Qual era a marca de Paulo? Entre os judeus era proibido marcar o corpo. Então, se alguém pensou, você vai ver que ele tinha uma tatuagem, né? Será que Paulo era tatuado? Não, ele não era tatuado. Isso eu posso afirmar que não. Para o judeu era proibido marcar o corpo. Isso está em Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Era proibido marcar o corpo. Mas não havia escravos entre eles, havia sim. O escravo judeu, ele poderia se tornar escravo porque ele tinha alguma dívida com alguém e, como parte da dívida, ele se tornava servo de uma outra pessoa e trabalhava tantos anos e depois era liberto. Ele não trazia marca alguma. Mas é interessante porque em Êxodo, no capítulo 21, ele menciona o seguinte, mas se um indivíduo ele gosta tanto do patrão dele, diz, não, eu quero te servir o resto da vida. Então ele fazia um furo na orelha e dizendo o seguinte, eu sou servo desse homem voluntariamente. Eu não sou escravo, sou servo voluntário. E trazia um furo na orelha. Bastante interessante, né? Porque, poxa, vai ver que era isso, né? O sujeito é servo de Jesus voluntariamente, então ele traz um furo na orelha. Paulo não era escravo. Ele não tinha esse furo na orelha. Quais eram as marcas de Paulo? Por que ele diz, olha, ninguém me moleste? Eu trago as marcas de Jesus. Que marcas eram essas? Basta conhecer um pouco a Bíblia que nós vamos ver facilmente que marcas eram. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 24 e 25, e você vai entender de que marcas Paulo estava falando. Segunda Coríntios, capítulo 11, 24 a 25. Diz-nos o seguinte, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Vou repetir. 5 vezes recebi dos judeus
uma quarentena de açoite menos 1, 40 menos 1, 39. Ele recebeu 5 vezes 39 lambadas. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado. Alguém já levou uma pedrada? Uma pedrada. Ele foi apedrejado. Lá no livro de Atos descreve isso, que ele foi levado como se estivesse morto. Ele estava desmaiado, tanta pedrada que ele levou. Bom, lendo isso, quais eram as marcas de Paulo? Cicatrizes. Ele tinha um monte de cicatriz, porque as lambadas não eram sobre a roupa, tiravam a roupa e batia na carne, para cortar. Se vocês lembram a história do carcereiro de Filipos, Paulo estava preso. Quando o carcereiro se converte, o que ele faz? Ele lava as feridas das lambadas que ele tinha levado. Ele estava todo marcado de pancada, um monte de cicatrizes obtidas no serviço do Senhor. Ele disse, essas são marcas de Jesus. As lambadas que eu tenho, sido apedrejado, chicoteado, naufrágio, são marcas de Jesus. Como é que a gente interpreta isso para nós hoje? Recentemente tivemos um novo governo, muitas comemorações militares, passagem de comando do ministro da Defesa, do Exército, então aparecem os uniformes de gala, são bonitos, né? Os militares com uniformes de gala, não sei quantos acompanharam isso na televisão. Do lado esquerdo, em cima do coração, normalmente tem uma placa, um conjunto de placas coloridas aqui, cheio de plaquinha colorida. O que é aquilo? São cursos que aquele militar fez. A cada curso ele ganha um selinho, um platinadozinho, com uma cor referente ao curso. Então, quanto mais curso ele tem, aquele peito cheio de curso. Por outro lado, o outro lado, normalmente são reservados para medalhas. Em 2012, quando ainda estava a serviço da aeronáutica, eu fui à Ucrânia. Visitamos várias cidades da Ucrânia, havia um acordo do Brasil e a Ucrânia para a área espacial. E quando eu estava em Kiev, que é a capital da Ucrânia, não é Kiev, é Kiev, Kiev é a pronúncia russa, a pronúncia ucraniana é Kiev. Quando eu estava em Kiev, havia um museu a céu aberto da Segunda Guerra Mundial. Um museu enorme, um lugar enorme, com todo tipo de material bélico que você possa imaginar, desde navio, pequenos barcos, canhões, tanques de guerra, helicópteros, armamento leve, armamento pesado, tudo. Um pátio gigantesco de arma. E havia um parlatório e estava havendo uma comemoração. Eu não sei de que comemoração que era. E eu vi um velho soldado, um senhor bem idoso, trazendo um uniforme surrado. O que ele tinha de especial? O peito dele era coberto de medalha, do pescoço até a cintura. Devia ter umas 50 medalhas no peito daquele homem. Tinha mais medalhas do que gente ali. Aquele monte de medalha, coberto de medalha. E ele estava andando por lá. Aí eu perguntei para o rapaz, escuta, aquele ali é um herói nacional? Ele disse, não, cada medalha é uma batalha que ele enfrentou. Como é que é? Cada medalha era uma batalha que aquele homem havia lutado pelo seu país. Ele tinha um monte delas. Quando você percebe isso, você entende o que o apóstolo Paulo quis dizer com aquelas cicatrizes. Cada uma delas era uma batalha que ele havia enfrentado pela fé em Cristo. Cada uma delas deixou cicatrizes. Aquelas marcas eram marcas de batalhas. Batalhas de cunho espiritual. Por isso é que ele diz que ele usava aquilo como uma autoridade. Ele representa um sinal de autoridade. E se ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Jesus. O número de batalhas que ele havia enfrentado fez dele uma autoridade. Sim, o número de batalhas te dão autoridade. Eu fico pensando que lá no livro de Atos, no capítulo 19, aparece uns judeus metidos à besta, de uns filhos de um tal de Seva, em que eles chegaram para o sujeito que estava possuído por demônio e disse assim, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio disse assim, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, vocês, eu não sei quem vocês são. E deu uma surra neles. Eu fico pensando, se fosse o meu nome, se fosse o nome de cada um aqui, parece um cara endemoniado e alguém mais avisado, assim, eu te expulso em nome de Jesus a quem
e põe o seu nome e prega. Qual seria a reação do demônio? Ele diz, eu sei quem é o Valdemar, eu sei quem é a Mônica, eu sei quem é o Matias. Ou então assim, eu não sei quem é essa pessoa não. Ou pior ainda, ele podia dar um risinho assim, eu sei quem é essa pessoa. Esse aqui é pior ainda, né? Ou então dar uma gargalhada, é o fulano, esse eu conheço, mas no mau sentido. Qual é a autoridade espiritual que as marcas de Jesus têm em nossas vidas? Porque marcas, elas podem ser visíveis, mas elas também são invisíveis. A Bíblia fala sobre várias marcas. Jacó lutou com Deus e ele ficou manco. Jacó era manco, fruto da luta com Deus. Caim matou seu irmão. A Bíblia diz que ele recebeu uma marca de maldição. Ninguém sabe que marca era essa, mas a Bíblia diz que ele recebeu uma marca de maldição, porque ele havia matado seu irmão. Sansão tinha uma marca. A marca dele não era só a força era a consequência. A marca dele era o cabelo comprido de alguém que fez o voto de Nazireu, o nazireado, de consagração total a Deus. A força que ele tinha adivinha disso. A marca era o cabelo. Quais são as nossas marcas? Porque as marcas não são apenas visíveis, elas são invisíveis. Você pode ter marcas de traumas, você pode ter notícias ruins, notícias inesperadas, notícias de uma doença incurável, notícias da morte de um ente querido, notícias de demissão, notícias de traição. Tudo isso deixa marcas na gente, marcas no nosso interior, marcas no nosso ser, muitas vezes marcas espirituais. Mas nós podemos ter marcas positivas, fruto das lutas que travamos pela fé em Jesus. A primeira marca, não adianta ser quais são as marcas de Jesus na vida da pessoa. A primeira delas é a marca de conversão. No versículo 15 do texto que nós lemos, a primeira coisa ele disse, olha, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo já de cara falou assim, sabe o que importa? Não importa se você tem uma marca física ou não tem, o que importa é ser nova criatura. Ele estava se referindo àquele texto que todo mundo conhece, de 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ser nova criatura é a primeira marca de Jesus em alguém. O que essa marca causa? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. O indivíduo que vive no pecado, vive pecando, é o ímpio. Não é aquele que peca, mesmo quando não quer. O próprio apóstolo pode dizer, às vezes quer uma coisa boa e acaba fazendo o que não devo. Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Isso acontece, pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas o indivíduo que peca voluntariamente, ainda diz, eu gosto. Esse é o ímpio, ele está vivendo em pecado. Ele não tem a marca de Jesus, porque se ele tivesse, ele não estaria nisso. A marca de Jesus tira isso da pessoa. Senão, eu vou viver em santidade. Eu vou viver buscando uma vida santa diante de Deus. Por quê? Porque a conversão, é muito importante isso. A conversão não é só um evento, ela é um processo. Ela começa no dia em que a gente aceita Jesus e termina quando nós chegamos ao céu. É um processo de santificação. Ela vai se transformando. E é nesse processo que a gente adquire as outras marcas. A primeira delas é a de conversão. Sem conversão, nenhuma outra vai aparecer. Mas quando nós nos convertermos, aparecem marcas de Jesus. Eu vou citar algumas apenas. Na verdade, eu vou citar 4, mas tem muitas mais. A primeira marca é a da perseguição. Como é que é? É isso mesmo. Foi isso que você ouviu. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é o que está na Bíblia. Você quer ser crente mesmo, quer viver uma vida de santidade, você vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido, isso é uma bênção, você já está no céu já. Porque se você está nesse mundo dominado por Satanás, você vai ser perseguido sim. Eu costumo usar uma ilustração muito simples.
que eu aprendi quando estava na escola. Você imagina que você está numa escola, de preferência pública, né? Aí a professora passa um trabalho no quadro para você fazer e sai da sala. E você, como um bom aluno, né, você senta e começa a fazer o dever. Os outros alunos fazem o quê quando a professora sai? Bagunça. Vai todo mundo conversar e fazer arruaça, e você lá sentado escrevendo. Você acha que alguém vai te deixar fazer isso? Não vai. Vai jogar bolinha de papel, vai puxar o seu cabelo, vai mexer na sua mala, vai fazer alguma, vai cuspir em você. Por quê? Porque o seu silêncio está prejudicando o barulho deles. Parece incoerente, né? Como que o silêncio pode prejudicar o barulho? É um testemunho, assim, enquanto ele está fazendo o que devia, nós não estamos. A gente não pode permitir isso. Vamos persegui-lo. Quem está tentando viver em santidade vai ser perseguido, porque a sua vida de santidade é um testemunho contra a vida de pecado dos outros. Você vai ser perseguido. Você quer fazer o certo? Quando está todo mundo fazendo errado, você vai ser perseguido. Mas isso é o que Jesus espera de mim? Mas isso não é simples assim, porque a Bíblia diz o seguinte, olha, 2 Coríntios 4,9, é perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso é Jesus falando em Mateus, no capítulo 5, versículos 11 e 12. Você vai ser perseguido, mas isso é bem-aventurança, porque quem tentou seguir a Deus também foi. Nós somos bem-aventurados. Ah, mas eu não sei se é isso mesmo que eu quero para a minha vida, e o que eu vou ganhar com isso, né? Às vezes um pensamento bem egoísta, né? O que eu vou ganhar com isso, né? Bom, se você ainda não está convencido, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 10. É na mesma página que eu li o outro texto. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações que me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Percebem? Se nós estamos tendo todo esse tipo de problema, de perseguição, porque nós estamos tentando ter uma vida de santidade, nós somos bem-aventurados. E eu disse, não, mas eu vou rogar a Deus, e Deus vai resolver tudo, vai tirar os inimigos da minha frente, vai fazer não sei o quê. Aí você olha, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que foi posto por Satanás, e ele foi e pediu 3 vezes a Deus. Ele disse, não vou tirar, vai ficar aí. Sabe por quê? A minha graça te basta. É através dessa fraqueza que você vai ser forte. É através desse processo que você vai ter uma visão que você não tinha antes. É através dessas cicatrizes, desse combate, que você vai ganhar autoridade. É através das minhas marcas que você vai conseguir isso. Não é através de vida mansa. Não é através de bênção sobre bênção, mas através de luta. Muitas pessoas dizem, você que veio aqui pegar a sua vitória. Não existe vitória sem luta. Como que você pode pegar uma vitória se você não luta? Eu já contei mais de uma vez aqui, a minha filha, quando criança, a gente colocou ela no judô, e ela não gostava de lutar nunca. Ela levava a chibatada do sensei lá, que ela não treinava, e ela sempre perdia. Até que um dia ela apareceu com uma medalha lá. Chegou num campeonato com uma medalha na mão, disse, nossa, você conseguiu ganhar uma luta, você é que não foi ninguém, aí eu ganhei a medalha, porque era a única presente. Bom, foi o único jeito que ela conseguiu ganhar. Não tinha ninguém. Mas normalmente não é isso que acontece. Você não consegue ter uma vitória sem luta. Como que você vai ganhar uma medalha se você não lutou? Pois é. Então não espere vitórias sem lutas. Não espere milagres se não for diante de coisas impossíveis.
Eu vi essa frase recentemente no livro, achei sensacional. Você quer um milagre? Milagre? Milagre só acontece quando é algo impossível. Se você quer um milagre, é porque você vai enfrentar algo impossível, não é mesmo? Você quer um milagre na sua vida? Prepare-se para enfrentar algo impossível. E então você vai ter um milagre. Porque se não for assim, não é milagre. Se não for através de luta, que vitória seria essa? Sim, meus irmãos, a primeira marca depois da conversão é a perseguição. Ela deixa marcas na nossa vida, mas são marcas de Jesus, se elas forem enfrentadas por causa de Jesus. A segunda marca é mais fácil, é a que todo mundo quer ter, é a marca do amor. Porque Jesus nos disse em João 13:35, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ah, é fácil, então vamos amar todo mundo. Tem uma música que eu detesto, uma música bem famosa, que ela diz, eu amo todo mundo e todo mundo me ama. É uma música em inglês, e parece fácil, amar. Sabe por quê? Porque ele está se referindo a um amor romântico, um amor sensual, mas não é isso que o texto quer dizer. É amar quando ninguém mais amaria. Eu, porém, lhes digo, disse Jesus no capítulo 5, continuando o Sermão da Montanha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que venham a ser filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Esse tipo de amor, esse aí é complicado. Você vai amar quem te persegue, quem fala mal de você, quem mente para te prejudicar, quem faz um monte de maldade, mas mesmo assim, eu o abençoo, eu desejo que Deus o abençoe, que Deus tenha misericórdia dele. Se eu não, eu quero que ele se ferre, eu quero que ele morra, que eu quero que ele se dê muito mal, eu quero... Mas então não é essa, não é a marca de Jesus. A marca de Jesus é que depois que você apanha bastante, você é capaz de dizer, eu te perdoo. Porque essa é uma outra marca, o perdão. Já vou falar sobre ela já já. Em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo uns aos outros, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Nesse processo todo de luta, nós precisamos desenvolver amor, porque muita gente na luta desenvolve o ódio, desenvolve o ressentimento, desenvolve todo tipo de sentimento ruim. Essas não são marcas de Jesus. Jesus, quando estava sendo crucificado, orou por aquelas pessoas que o crucificavam e pediu que Deus não lhes imputasse aquele pecado, que perdoasse eles. Sim, o perdão é a outra marca, que vem junto com o amor. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Eu não sei quantos viram o filme, é razoavelmente recente, deve ter uns 3 anos, acho que até ganhou um Oscar. Em inglês chama-se Unbreakable. A tradução em português é Invencível. Não sei quantos viram esse filme. É uma história real de um sujeito que ganhou uma medalha na Olimpíada, acho que de 1936, ele ganhou uma medalha correndo. E logo que começa a guerra, especialmente a guerra contra o Japão, que começou antes da guerra na Europa, nem todo mundo sabe disso, a guerra contra o Japão começou antes da guerra na Europa, pelo menos para os Estados Unidos. Ele vai como um piloto, nem ele era piloto, ele estava num avião, o avião é derrubado, ele fica vários dias no mar, e ele é resgatado pelos japoneses, e ele vai para um campo de concentração. E ele é torturado demais. Por quê? Porque o chefe do campo de concentração, cujo apelido era o Pombo, né? O apelido dele era o Pombo, era um sujeito extremamente frustrado, porque ele queria ser oficial, mas ele era medíocre o suficiente para que não deixasse ele ser oficial. Então ele era um suboficial e puseram ele para, em vez de ir para combate, puseram ele para tomar conta de um campo de concentração. E ele era muito frustrado com isso. Até que ele soube que tinha um cara que era campeão olímpico entre os prisioneiros. Ele disse, mas é esse mesmo que eu vou descontar toda a minha frustração. E ele perseguiu o cara o tempo todo, torturou, bateu, fez um monte de maldade com o cara. E não conseguiu dobrá-lo. A guerra acabou. E aí a gente pensa, como que esse cara se tornou unbreakable, inquebrável, né? Ele era cristão, e ele se tornou pastor, e ele procurou o Pombo depois da guerra para perdoá-lo. Nem todo mundo percebe isso no filme, porque isso só aparece no final.
nos comentários finais, aparece o filme, né? Toda aquela cena de tensão e luta e todo aquele envolvimento. Depois termina o filme, assim, o Japão se rendeu, etc. O pombo foi preso, mas depois ele foi solto, né? Porque ele não tinha feito tantos crimes de guerra assim, ele era um soldado. E aí o homem se torna pastor e vai visitá-lo para pedir perdão. Para dar o perdão, pedir não, para dar o perdão. Por todas as maldades que aquele homem havia feito. Ele não apenas suportou todas as opressões, tinha um monte de cicatrizes, mas ele ainda era capaz de perdoar quem causou as cicatrizes nele, porque certamente o Espírito de Jesus estava nele, as marcas de Jesus estavam naquele homem, exatamente como disse em Colossenses, que eu acabei de ler aqui. Caso você tenha queixa contra os outros, perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Deus já nos tem perdoado e nós temos ofendido a Deus muitas vezes. Mesmo quando não nos antes de nos convertermos, ofendemos a Deus gravemente. Às vezes até mesmo depois de convertido. E Ele nos perdoa. E nós precisamos aprender a perdoar, porque nesse processo de luta nos deixa uma marca, a marca da capacidade de perdoar. Às vezes a gente diz, eu quero muita paciência. Recentemente, num estudo, um grupo de estudo que estávamos dirigindo, a adolescente estava assim, eu não tenho paciência para nada, eu preciso de paciência. Mas cuidado, viu? Porque a Bíblia diz que quando a gente pede paciência, Deus dá aprovação. Porque a aprovação da vossa fé produz paciência, está lá em Romanos. Você precisa, cuidado. Você quer paciência? Você vai ter que exercitar a paciência. E isso se exercita através de provações. E essas sim deixam as marcas. A última que eu quero deixar, das 4, é a mansidão. Depois de tudo isso, de provações, de lutas, para ter uma vida de santidade e ser perseguido, ser acusado injustamente, passar por todo tipo de aflição, deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer em respeito à obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, eu não vou à igreja não, o sol está bonito. Eu sou carioca, né? O sotaque não esconde, né? Era uma luta muito grande num dia de sol, você ia para a igreja, o ponto de ônibus cheio de gente se preparando para ir à praia. Domingo é dia de ir à praia. Não, domingo é o dia do Senhor, nós vamos à igreja. Mas eu queria ir à praia. Não, mas eu vou à igreja. Eu tiro outro dia para ir à praia. Será que isso deixa uma marca? Dá. Fidelidade, obediência. Deus sempre honra a obediência. Somos obedientes. E isso vai nos deixando marcas de obediência. Mas a mansidão, nós lemos também em Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. São marcas de Jesus, que só advêm com a prática. Em Hebreus 5,14 nós vemos, o alimento é sólido, é para os adultos na fé, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Às vezes, eu aprendi que o preto e o branco, né, entre certo e errado, mas o mundo é todo cinza. Hoje em dia é todo colorido, nem mais cinza né? Todo colorido, tem um monte. Não. Se você está se exercitando nessa prática, no exercício constante das coisas de Deus, você adquire capacidade de discernir o que é bom do que é mal. Tem essa história de mais ou menos. Eu consigo discernir. Por quê? Porque Deus está me dando essa capacidade como parte das marcas de Jesus em nós. Eu tenho discernimento espiritual. Isso é uma marca de Jesus na minha vida. Para terminar, eu quero ler um texto que, quando eu estava preparando a mensagem, me falou muito. Porque às vezes, assim, eu vou falar das marcas de Jesus e eu quero dizer como que você obtém essa marca. Eu falei das marcas. Eu não disse como você obtém elas. Porque você só obtém praticando. Só que cada um tem a sua vida, as suas coisas. Não há uma receita de bolo para isso. Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma dica bem interessante. Porque ele obteve essas marcas e ele disse como ele obteve. E como? Isso está em 2 Coríntios 6, de 4 a 10. E é aqui que eu quero terminar a minha mensagem. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendando-nos de todas as formas, aí ele vai recomendar,
em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalho árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Se você, talvez em algumas traduções mais antigas, você vai ler esse texto, diz assim, armas de direita e de esquerda. Não tem nada a ver com ideologia política, tá? Armas de direita e esquerda, na esquerda o escudo, na direita a espada. E ele aqui já traduziu, armas de ataque e de defesa. No original está armas de direita e de esquerda. Na esquerda você usa o escudo, na direita você usa a espada. Então a tradução vem, armas de ataque e de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse texto final aqui me arrepiou. Nada tendo, mas possuindo tudo, porque nós somos filhos daquele que é dono de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele nos sustenta, Ele nos deixou sua marca de reconhecimento. Eu não quero saber se os demônios vão me reconhecer ou não, eu quero saber que o meu Pai me conhece. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você tem as minhas marcas. Amém? Você tem as marcas de Jesus? Então comece a praticá-las agora mesmo, para que você as tenha, porque ainda é tempo, sempre é tempo de buscar o Senhor, sempre é tempo, Senhor, eu vou seguir, não tenho que ter medo das consequências que podem aparecer, porque como o próprio termo, o texto que eu lhe diz, a gente vai ser perseguido, mas não vai estar desamparado, vai estar abençoado, vai estar protegido, porque essas marcas fazem parte do nosso crescimento espiritual e da nossa autoridade espiritual. Como nada tendo, mas possuindo tudo, eu quero ter as marcas de Jesus, amém? Pai, obrigado, porque a Tua palavra, ela nos inspira, a Tua palavra fala ao nosso coração, ela nos estimula a buscar-te, ela nos estimula a conhecer-te mais. Esteja com essa congregação, esteja com todos aqueles que ainda vão ouvir através da internet. Abençoa, Senhor, a cada um que ouve esta palavra. Que o Espírito de Deus encontre liberdade de tocar cada coração e transformá-la segundo o teu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu dou graças a Deus.